Este programa tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo da Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos. Eu sou o Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Mário Negrão, Hugo Mengarelli. Estamos desfalcados hoje do Belmiro, mas ele estará aqui na próxima edição. Senhores, vou começar com você, Mário. Você já ouviu falar de um programa chamado Reeducação do Imaginário? Provavelmente não. Deixa eu te explicar o que é. Aqui no estado vizinho de Joaçaba, no estado vizinho no estado vizinho de Santa Catarina, não é. Na cidade de Joaçaba, fica no oeste catarinense, um juiz, o Márcio Humberto Bragalha, ele criou esse programa. Na verdade, existe um programa parecido dentro do Ministério da Justiça, que é de reeducação ou de reinserção social de detentos. O que quer dizer esse programa? O preso que ler livros clássicos ele reduz a sua pena em 4 dias. Quer dizer, ele tem 30 dias para ler um livro clássico. Se ele compreender, ele faz uma resenha daquilo que ele leu, ele ganha um dicionário também para ajudar. Claro, nem todos os presos têm um grau de instrução mais elevado. E o juiz que está aplicando essa pena alternativa, ele entende que isso é uma forma de ressocialização. Então, o primeiro livro que eles devem ler é Crime e Castigo, do Dostoiévski. E dentro desse programa são obras de Shakespeare, de Charles Dickens, de Camilo Castelo Branco, de Sir Walter Scott, Ivanhoe. O que você acha desse tipo de programa? Você acha que isso funciona? Você deixar um detento erudito? Olha, acho que funcionaria perfeitamente bem se eles trocassem lugar, quer dizer, prendesse quem teve essa ideia e soltasse o bandido. Não entendi. Ele disse que tinha que prender o juiz e soltar o bandido. Quem teve essa ideia? O que é isso? Né? Não, eu acho que isso faz parte de todo o que eu ouso dizer, que eu acho que é a ingenuidade que nós temos com relação a muita coisa aqui no Brasil, né? Que é essa coisa de socialização do preso. Né? Eu não sou daqueles que acham que sou a favor de pena de morte, nem de castigo excessivo, nem de vingança, né, contra males sociais, que a pessoa não pode se vingar contra um mal social. Mas eu acho que existe um princípio na justiça que é mais velho do que bater em mãe, né, que ninguém escapa da coação. A coação tem que existir. O sujeito só se comporta na sociedade se ele estiver com medo. Né? Agora, se eu sei que se eu for para a cadeia e fizer um bolo de chocolate, escrever uma carta para minha mãe, né, ou qualquer coisa assim, ou ler um livrinho, ou ler a Mônica, todas as lições da Mônica, né, de ponta a ponta, eu vou para casa. Não, mas espera aí, não confunda Dostoiévski com... Você acha que o cara vai entender Dostoiévski? O cara que desceu numa favela, matou 30, vai ler Dostoiévski? Não vai nada. Eu acho que isso aí faz parte de uma romantização, né, enorme, que realmente só faz as coisas ficarem piores e alimenta a impunidade. Não, crime é crime, tem que ser castigado. Aliás, quem lê Crime e Castigo não vai querer ter essa ideia. Né? Porque eu não acredito nisso. Eu acho que crime é crime, castigo é castigo. Senão, daqui a pouco, ali no mensalão também, vou falar para ele fazer uma blusa de tricô para Dilma e está tudo bem. Né? Então, azul claro, por favor. Né? Não acredito nisso. Eu acho isso ridículo. Hugo Mengarelli. Você também acha ridículo? Não acho ridículo. Agora, é claro que algumas coisas que coloca Mário é muito pertinente, mas dependendo do caso do preso, verdade? Porque, claro, se é um assassino que matou 30 pessoas, eu acho que ele nem tem condições de ler. Isso não lê nada. Mas tem outros, sim, que penso que teriam uma condição de ser resgatados e penso que a leitura, uma coisa que inclusive não deveriam fazer no cárcere, deveriam fazer na universidade, nas escolas. Já ninguém lê mais nada, me entende? Eu acho que a leitura deveria se colocar em todos os lugares. Me parece que essa visão do juiz não é tão trastocada assim. Tem um fundo interessante, só que me parece que isso sozinho não é uma... Andorinha não faz verão. É a única questão que eu vejo. Agora, é muito interessante um cara, de repente, ler Crime e Castigo. Não é qualquer romance. Não estamos falando de qualquer romancista.
Estamos falando de Dostoiévski. Estamos falando de Harold Robbins, né? ¿Me entiende? Exactamente. Estamos falando de Dostoiévski, que é um romancista por sua estrutura dialógica de suas obras. Você não tem um personagem, são vários personagens que discutem no mesmo nível, não no mesmo status. Então, pomba, se um cara consegue ser... Porque como você se transforma? Muito dizes, eu devorei esse livro, mas também esse livro te devorou. E esse livro, se você devorou e ele te devorou, você se transforma. Minimamente se transforma. Ou seja, a mim me parece que seria um... Eu não sei se daria 4 dias livre por um. Talvez meio exagerado. Mas tudo bem, não importa. O importante é, de repente, colocar esse pessoal em torno a lo que pode ser um princípio de um caminho ou outro que não seja da violência. A única forma de parar a violência é através da palavra, de uma palavra com peso, de uma palavra constituída. E me parece que a leitura é o caminho mais indicado. Desculpa que não concorde nesse sentido. Concordo no outro sentido. Concordo, mas não nesse sentido. Não, eu acho que realmente quem matou e tudo isso, não. Mas para alguns presos, eu faria isso sim. Para alguns presos que você vê que tem condições de resgatar-se, que tem condições de sair, porque, gente, tudo bem, não vamos entrar aqui a essa leitura, cuidadinho, porque vem de classes sociais, tudo isso, mas muitos não tiveram nenhuma possibilidade em sua vida. Então caíram nisso e de repente, olha, há um filme de Litim, não me lembro o nome, nunca me vou esquecer, é chileno filme, de Manuel Litim, e o cara, porque toda a família estava, não era, ele era amante da mulher com 4 crianças, estava na rua abandonado e morrendo de fome, ele mata todo mundo para que não sofram, porque iam sofrer. O cara fica preso, ele tem toda uma reeducação dentro do cárcere, no final, quando o cara estava resgatado, lo fuzilam e lo matam. Então, ou sai de Guatemala ou e vai para Guatepeor. A questão é isso, por que será que a gente não tem essas condições de equilibrar um pouco? E te digo, por exemplo, colocar... Você sabe, não sei se vocês se enteraram, não sei se não foi mesmo você que me comentou, que um cara se formou em Direito em uma universidade que não é a federal, isso não acontece em nossa universidade, graças a Deus, pelo menos não conheço, que disse que ele se sentiu orgulhoso de se formar advogado e não tinha lido um livro em todos os 4 ou 5 anos de estudo. Não fui eu o portador dessa má notícia. Não. Então vejamos onde estamos. Eu penso que a questão da leitura vai além dos presos, companheiro. Deixa eu colocar uma coisa. Sim. A literatura, nesse caso, não liberta. Não, liberta sim, mas não nesse jeito, porque existe o seguinte, para você ler Crime e Castigo de Dostoiévski e isso ser reeducativo para você, não basta você ler Crime e Castigo de Dostoiévski. Não, e aqui tem uma relação, né? Tem Charles Dickens, tem Shakespeare, tem... É toda uma coisa, é toda uma história maior. Primeiro, a educação, a sabedoria, o conhecimento só vem para aquela alma que está disposta. A alma que não está disposta não bate fundo. Eu fui professor durante anos e anos e eu sei disso. A alma que não está disposta recusa o saber, recusa sistematicamente com gosto e... Né, pois é, mas se você tem que bancar o pescador de almas num lugar como esse, né? Se você conseguir uma alma que esteja disposta num lugar como esse, numa cadeia, será que não é interessante, Mário? Não, porque isso é um sistema facilmente burlado, entendeu? É muito fácil. Isso é uma outra coisa que eu queria discutir depois. É muito fácil de burlar isso, é muito fácil, aliás, não só de burlar, mas de fazer isso ficar burlesco, entendeu? Então, não concordo com isso, não. Eu acho que a reeducação de uma pessoa não é só ler um livro. A reeducação é uma coisa mais ampla, a reeducação social, a reeducação moral, a reeducação religiosa até para quem tem disposição para isso. Olha, o sujeito não vai ficar sagrado lendo o B da Bíblia numa sopa de letrinha, né? Então, uma dorinha, como você diz, não faz verão. Não adianta você ler um livro ou ler 5 livros. É a mesma coisa que o sujeito que fica rico e compra uma estante inteira de livros e acha que aquilo ali vai deixar... Compra livro por metro. Compra livro por metro e acha que aquilo vai ser mais sábio. Ou o cara que diz assim, eu vou ler Nietzsche, né? E pega lá e fica diligentemente ali com Nietzsche aberto durante semanas e semanas a fio, não entendeu porcaria nenhuma que está acontecendo ali. Por quê? Porque para ler Nietzsche é um processo de vida, você tem que chegar até ele, né? Tem que chegar até ele, ele não chega até você. Tem autores que você precisa alcançar. Né? Tem autores que, por exemplo, eu li minha vida inteira, tem autores que eu não estou preparado para ler ainda.
Eu admito. Joyce. James Joyce é um. Joyce eu não estou deles, preparado para ele. Eu não confesso. Um dia espero estar, mas eu vou ter que traçar todo um caminho para isso. Então você não pode agora pegar do ensino básico ao fundamental e socar no cara, mandando ele ler Charles Dickens, né? Além do mais, os clássicos são muito importantes para a formação da alma, mas eles estão contextualizados dentro de notas sociais que não existem mais, né? Então, se ele for ler alguma coisa, pelo menos que leia Jorge Amado, né? Ou qualquer coisa que seja mais atual. Eu não concordo com isso, porque me parece que uma obra, e no caso nós estávamos montando Brecht, obra escrita 80 e tantos anos atrás, Mas, Hugo, você não pode educar um cara em supermercado. Mas você não é um problema de educar. Não é você tem aprender tudo. Não tem mas isso. você tem uma ideia de educação. Eu não estou. Ou então assim, deixa eu terminar. Ou então assim. Ou então você oferecer, eu acho que assim, devia para todos os detentos oferecer uma educação que substituísse aquilo que ele não sabia. E aquilo que ele precisa saber, matemática, português, as coisas que ele precisa para se reinserir na sociedade. Entendeu? Porque não adianta ele ler Dostoiévski e depois não saber, não ter um ofício, não ter como trabalhar. Ele não vai ser jornalista dali, não vai ser escritor. Não é? Então, eu acredito que devia ter, sim, escolas para detentos. Existe já um programa, né, existe, no governo, existe, agora que é até muito bom, mas que podia ser complementado, implementado, expandido, né, para atingir as falhas na educação das pessoas, entendeu? E fazer com que o preso saia com a educação decente de que ele teria se ele tivesse tido uma educação boa. Isso, sim, isso eu concordo plenamente. Agora, romantizar a coisa, mandar ele ler Walter Scott e dali... botar um lencinho branco no fuzil dele para a amada dele, não vai dar certo. Tem uma coisa que eu questiono, é o seguinte, como é que você faz a avaliação? Porque assim, para que o preso ganhe o direito de redução da pena dos 4 dias, então vamos imaginar assim, ele tem um mês para ler cada livro, ele teria 48 dias de pena reduzida por ano. Higiênico, não, mas só que tem o seguinte, como é que é feita a avaliação se ele realmente leu aquele livro? Porque é fácil chegar e dizer, não, eu li tal coisa, eu li Ulisses. Eu nunca li Ulisses, mas eu posso chegar a dizer para todo mundo aqui, dizer, não, eu li Ulisses. É um livro complexo, com uma linguagem muito hermética, mas eu consegui ler. Eles estão pedindo um resumo no final. Eles pedem uma resenha que é avaliada por uma comissão formada por funcionários da penitenciária. Ou seja, então é de supor que todos os funcionários da penitenciária também leram Dostoiévski e entenderam. Eu vou lançar um desafio. Qualquer um de nós tem. Então aí você tem uma comissão. Não, e daí é o seguinte, o que eu pergunto é se isso, na verdade, funciona, porque a gente sabe como são as penitenciárias brasileiras. Quer dizer, você entra em penitenciária com celular, com arma, com drogas, com tudo. Não é muito fácil alguém entrar com uma resenha, pagar alguém para fazer um resumo isso nem se discute. de Dostoiévski. Mas, desculpe, isso nem se discute. Mas você poderia fazer o seguinte, chamar o cara, não botar pessoal lá, levar professores, inquiri-lo. Não sabe? Ah, sim. Então você ia reduzir 4, agora vai somar 4 mais. Pronto. Porque aqui o que passa é que não se impõe a lei. Você faz isso aí, você sabe como se chama? O jeitinho brasileiro? Acaba. Sim, acaba. Claro. Me entende? Agora, desculpa. Você leu o Quixote? O Quixote é uma coisa que, quando eu era jovem, até eu criticava pelo tamanho do Quixote, que eu tinha lido na escola, mas não todo. Eu já li 2 vezes, algumas partes li como 15 vezes já. O Quixote, e Jorge Luis Borges, tem um conto que se chama Pierre Menard, autor do Quixote. É um francês que nos anos 30 decide escribir um Quixote exatamente como lo escribió Cervantes. Extraordinário. Só um Borges pode escrever isso aí. Então, claro, escreve exatamente, aprende castelhano antigo e aparecem 2 frases. Uma frase escrita por Pierre Menard, e a outra escrita por Cervantes. Logicamente que são exatamente iguais. E Borges diz, não são iguais. Por quê? Porque enquanto nós estamos lendo o Quixote de uma perspectiva histórica, Cervantes, quando lo escribiu uma perspectiva jornalística, porque estava acontecendo a história. Sim, é uma das coisas que coloca. Mas não quer dizer que o que escreveu Cervantes não reverbere hoje. Você pega a música de Chico Buarque, da época do regime militar,
Ele, você pega, e hoje tem tanta atualidade como antes. Por quê? Porque o poeta, por sua própria estrutura, supera o momento. Essa é a obra de arte, senão porque estava montando Shakespeare. Se Shakespeare morreria em sua época, por que Antígona continua sendo a obra mais montada da história da humanidade? Se isso foi escrito 5 séculos antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo. Ou seja, se está, é porque há uma parte essencial do homem que essas obras falam e estão presentes em nós ainda. Assim que eu acho que sem dúvida, qualquer obra poderia funcionar. Concordo contigo. Com isso sozinho, uma andorinha não faz verão. Me entende? E muito menos se vai corrigir são pessoas da penitenciária. E muito menos hoje que as penitenciárias estão em mãos de terceiro. Que isso nem quero saber como deve ser. Mas até são poucas, Peters. Nesse caso, é uma penitenciária do Estado. Eu até queria introduzir uma coisa que isso até traz um debate, assim, sabe? É um debate atual na educação, quer dizer, está na educação desde o fim da Primeira República, né? Que tipo de educação queremos para os nossos filhos, né? Qual é a educação que educa? Por exemplo, o que você está falando aí é a educação que eu tive, que nós tivemos, que é a educação clássica. Né? Anísio Teixeira não concordava com isso, né? Que a educação, Gustavo Capanema muito menos, entendeu? Grandes educadores, né, que se debruçaram sobre o assunto trouxeram outras opiniões, dizendo assim, não, no mundo tecnocrático a educação tem que ser mais técnica, tem que ser mais atualizada para o mundo. Eu penso o seguinte, eu fui educado dentro dos clássicos, né? Eu acho que foi maravilhoso para mim, só teve uma coisa, me limitou absolutamente ao mundo ocidental. Né? Eu não sei nada sobre Japão, China, Índia, nada. E é toda uma riqueza imensa que fica perdida. Né? Por que ninguém põe o Barrado da Gita, entendeu, para as pessoas lerem junto com o Cervantes? Lao Tse, o que seja. Lao Tse, o que for. Então existe um debate até, que eu não vou abrir aqui, né, para a gente não sair do foco, né? Existe um debate na educação que é muito grande, que eu acho que tem que ser levado muito a sério, considerado com seriedade, né? Que assim, a educação clássica é a educação melhor ou a gente precisa repensar o que os nossos filhos precisam aprender? Por exemplo, os meus filhos, meus netos, eles receberam uma educação muito mais, digamos, técnica, muito mais dirigida para o mercado hoje do que qualquer outra. Entende? Por exemplo, o que você... Aliás, está em debate agora uma coisa dessas, né? Houve, parece que o Ministério da Educação, sei lá, uma diretriz qualquer que pediu para reduzir as aulas de sociologia e as aulas de educação cívica, né? E arte também. E arte em prol de matemática e tal. Bom, eu, na minha alma, eu fico horrorizado com isso, porque eu acho muito melhor aprender arte e aprender literatura do que... Mas, ao mesmo tempo, se eu fosse um rapaz hoje de 18 anos procurando um emprego no mercado, matemática ia me servir mais. Não existe um ponto de equilíbrio aí? Então, claro. Claro que existe, tem que achar um equilíbrio. Nós deveríamos pensar o seguinte, quando falamos de educação, temos que trabalhar a educação em 3 momentos. Demorou, hein? 10 anos. 10 anos, hein? Me dá um 3. O primeiro momento poderíamos chamar da educação familiar, que essa é a base de toda a educação. Essa base. O demais vem, de alguma maneira, a acompanhar, desenvolver o que de base a família estabeleceu na criança. Segundo momento, o primeiro grau e parte do segundo grau, onde o professor tem a obrigação de estabelecer uma didática à criança. Ou seja, orientar a criança em matéria de estudar. Mas a partir do final do segundo grau e a universidade, coisa que não se faz, não deve existir didática, deve existir ensino. Isto é, os professores levarem discurso para que os alunos se virem por si só. Não, isso não existe. Vá você na universidade a querer botar um aluno a pensar. Pode te matar o cara. Aliás, ri em tua cara se você começa a articular muito. Não é da época tua.
Que todo mundo eram articuladores e pensavam. Hoje não pensam mais. Não, hoje não precisa. Com o Google você não precisa pensar. Por isso mesmo, mas isso é o que ele está dizendo, há que ter muito cuidado. Eu acho que a colocação de Ney é muito válida. Eu concordo contigo. Eu sou um zero esquerda com toda essa questão de computação e tudo isso. Que eu estou aprendendo, meu neto me está ensinando. O Juan me está ensinando. Outro Juan, meu aluno, que está fazendo montagem de filme comigo. Me entende? Porque eu não tenho acesso a isso aí. Eu concordo. Eu gostaria de ter tido isso aí. Mas, pelo amor de Deus, você leva esse pessoal a pensar? É duro. E tem uma coisa a mais, assim, né? Assim, dentro da nossa própria história, existe uma diferença, eu acho, muito profunda entre você falar de educação clássica na França, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar e falar no Brasil. Porque a educação clássica no Brasil tem uma história própria. Ela pertence à elite, ela pertence a uma determinada classe, ela provocou um dualismo na educação que pragueja a educação até hoje. Não é? É diferente um garoto americano. Eu sei porque eu estudei nos dois sistemas, entende? Então, lá nos Estados Unidos, quando você estudava Charles Dickens, né, você estava lendo Charles Dickens com um espírito totalmente diferente do que você leria o Dickens aqui. Por exemplo, lá, qualquer mané lê o Dickens. Não é vantagem, você não se sente um intelectual, nem uma pessoa diferente, nem melhor do que ninguém, porque você leu Dickens, né? Nem porque você leu Thoreau. Né? Aquilo ali faz parte corriqueira da educação de um americano, porque aquilo não tem uma noção de divisão de classes. Aqui no Brasil, a educação clássica é classista. Né? Então, não apareceu o gênio da educação ainda que conseguiu reintroduzir a educação clássica na história brasileira, dentro da contextualidade nossa brasileira, que não fosse classista, que não fosse remeter à luta de classes mais uma vez. Né? Ou seja, o senhor do engenho, né, lá, Casagrande e Senzala outra vez. Né? Então, a educação clássica no Brasil até precisa ser pensada dentro dessa contextualização muito específica, que é da nossa história. Lembra que na primeira Constituinte, né, que houve no Brasil, não tinha um engenheiro que pertencesse a coisa. Todos os deputados e senadores naquela época eram advogados, médicos. Perdão. Você quer dizer, nós tivemos um educador importantíssimo no Brasil. Já muitos, não só um. Se chama Paulo Freire. Aqui agora se está dando importância, mas na Europa, há muitos anos, Suíça, Áustria, tomaram o sistema de Paulo Freire e o introduziram. Sim. Aqui não, porque era subversivo, vai saber o quê, ou porque talvez seja brasileiro. Agora sim se está tomando novamente tem uma visão. Eu, por exemplo, o Paulo Freire não tem reservas com ele. Porque eu acho que Paulo Freire foi um grande educador, é uma pessoa admirável e tudo, mas a metodologia do Paulo Freire é uma metodologia que a gente precisa ser discutida com mais detalhe. Tudo bem, né? Claro. Inclusive porque ela é tendenciosa e ela é cheia... E quem no caçar não é tendenciosa? Espera aí uma coisa. Espera aí uma coisa. Só que venha Deus aqui ensinar. Se você falar, o resto, tudo se você falar com um marxista genuíno sobre Paulo Freire, o Paulo Freire não tinha nada a ver com o marxismo. Não. Nada. Ele não era marxista e era até inimigo dos marxistas. O que ele era classista, ele tinha uma visão de classe. E a visão de classes não é a única visão que se pode ter. Não. Bom, esse bloco está terminando. Eu acho que, como nós começamos falando sobre o sistema prisional, né, e literatura... Deixa eu fazer uma última pergunta para nós três. Se nós três fôssemos para fazer um resumo aqui agora de Crime e Castigo, seria um resumo de qualidade? Nós três, que somos homens educados. Eu confesso que eu teria dificuldade. Duas vezes, a última vez faz 20 anos. Eu li Crime e Castigo. Mas você faria um resumo? Eu confesso, eu teria que ler o livro umas 3 ou 4 vezes para poder fazer um resumo bem feito. Para não escrever qualquer coisa. Para reduzir a pena ainda. Agora você vai pedir o Marcola para fazer isso? Bom, a gente começou falando sobre o sistema prisional, sobre a reeducação de presos. Acho que vale uma frase que eu, pelo menos, conheci como sendo atribuída a Allan Kardec, que é preciso educar as crianças para não precisar punir os homens. O Cobras e Lagartos vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre Barbarella. Só um instante. Barbarella!
Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos. Esse segundo bloco sempre é dedicado a um tema mais leve, mais de comportamento. E lembrando aos telespectadores que eu não apresento aos nossos debatedores o que nós vamos discutir. Eu simplesmente falei que nós íamos... o nosso assunto seria Barbarella, para quem não sabe. Ficou todo mundo citado. Ficou todo mundo citado, só os mais velhos, né? Porque os telespectadores mais novos, Barbarella é um personagem das histórias em quadrinhos francês. Ele foi transportado para as telas na década de 60, no começo da década de 60, né? Sim, 64, 65. Foi a época em que ele casou com Roger Vadim, que era um diretor francês. Era um filme de ficção científica muito sensual, 66, que explorou ao máximo o auge das formas da Jane Fonda. Bom, mas eu citei a Barbarella, isso é só um pano de fundo. Na verdade, a gente não vai falar sobre Barbarella, mas sim sobre Jane Fonda. Ela esteve aqui no Brasil essa semana para o 8º Fórum Mundial de Longevidade. E ela veio falar, sabe sobre o quê? Sobre cirurgia plástica. Ela é uma mulher que fez pouquíssimas cirurgias, apenas algumas reparadoras, porque ela sofreu fraturas, enfim, joelho, quadris e tudo. E ela falando que os brasileiros exageram na cirurgia plástica e que isso é um sintoma de que os brasileiros não sabem envelhecer. Hugo Mengarelli, isso é um problema dos nossos tempos, não saber envelhecer? Sim, mas parece que não sou brasileiro. Sim, claro. Não mas é claro, ela falou porque a nossa indústria de cirurgia plástica é recordista mundial. Somos recordistas disso, recordistas de partos de cesariana. Somos recordistas porque, evidentemente, Lacan tem razão, a medicina sabe muito bem criar a demanda, não? Ou seja, uma estrutura em que se cria essa demanda. E parece que nós estamos muito distantes da morte. Não? É uma época onde você fala em morte e as pessoas te perseguem. Quando a morte está em todos lados e cada vez mais. Não? Porque justamente a gente não quer vê-la. Né? A gente nasceu com a mão da morte. Ou seja, é algo que nos acompanha e que pode acontecer em qualquer momento e nós não sabemos. Né? Não sabemos porque pode ser um acidente de fora e não sabemos porque desconhecemos totalmente nosso corpo. Não? Como disse Nietzsche, que a razão do corpo tem muito mais conhecimento que toda a tua sabedoria, disse Nietzsche. Não? Ou seja, que há um saber aí que nós desconhecemos e nos determina. Então, diante disso, a gente quer fugir, não quer ser velho, mas não se trata só da velhice como os outros retoques, botox, silicone, ou seja, é Frankenstein. Nós vivimos na época frankensteiniana. Vai assistir um olhar brechtiano, que temos uma referência também a isso. Vivimos na época frankensteiniana, não? Ou seja, se poderíamos trocar tudo, trocaríamos tudo para ser novo. No outro dia estamos discutindo aqui até trocar de rosto. Nosso querido Belmiro queria se parecer a Gregory Peck. Então, ele é Elvis Presley. Então, cada qual tem. Não, ou seja, veja como, inclusive, nossa alienação é terrível. Porque o fato de você estar constantemente querendo mudar o corpo, ou seja, não se dá conta que você está perdendo tua identidade, está perdendo tua história, está perdendo tudo, cara. Ou seja, você está transformando-te em um androide, me entende? Então, eu acho que é uma coisa muito séria isso aí. E, lamentavelmente, também como essas diferenças sociais, essas questões como a questão de cirurgia plástica somos recorde no mundo. Não é nada bom para nós. Não. Ela usou uma frase interessante, com ela falando assim, que não adianta ela fazer os retoques no rosto, né? Porque ela disse, meu rosto pertence ao meu corpo, né? E que tem toda uma história. Mas parece que nós queremos o tempo todo negar essa história, né, Mário? Por quê? Olha, eu primeiro, porque... Três coisas. Já estava te cobrando. A primeira... Eu nunca vi o Mário aqui querendo usar peruca, né? Eu nunca vi o Mário aqui com uma peruca Elvis Presley. A primeira remonta a Heráclito, né? Quer dizer, você negar a própria essência do tempo, do espaço e da vida, né? Que as coisas nunca são iguais de um momento para o outro. Não, claro. O outro dia eu contei uma historinha para o meu neto que ele ficou fascinado, assim, que era o príncipe e a princesa que estavam tão apaixonados um pelo outro que eles guardaram a respiração um do outro no vidrinho e guardaram a respiração dentro de um vidrinho para eles sempre lembrarem daquele momento. Né?
É claro que eu contei isso para o meu neto dentro de um sentido romântico, para despertar essas coisas, porque eu também achei bacana a ideia, me apaixonei na hora lá de noite, gostei e contei para ele. Mas se você abrir e fizer isso mesmo com a tua amada, né, e você guardar o hálito dela dentro de um vidrinho, provavelmente daqui a uns tempos, quando se estampar, vai sentir um mau hálito, né? Porque só o amor faz uma boca ficar cheirosa às 7 da manhã, né? Então essa coisa de querer capturar, os americanos, depois da Segunda Guerra, inventaram uma máquina diabólica chamada Brownie, que era a primeira máquina fotográfica portátil, né? Então as pessoas saíam pela praia, para ali, para aqui, nos jantares, nos perus de Thanksgiving, fotografando loucamente tudo que eles viam, né, na tentativa de querer aprisionar o passado, né, e congelar o passado para que ele nunca mudasse, né? A história da Branca de Neve é muito parecida com isso, né? Então o homem tem esse desejo, né, de perdurar. De perdurar, de congelar um momento e guardar ele para sempre, né? Aliás, o outro dia eu achei muito engraçado que é por isso que os russos quebravam cálices, né? Quebrava o cálice depois de um brinde, né? Os gregos pratos. Para você nunca mais usar aquele cálice para outro momento que não fosse tão portentoso como esse. Né? Eles pelo menos quebravam o cálice, né? Não queriam conservá-lo, né? Mas faz parte da loucura do homem, né? Essa inconformidade da nossa incompreensão absoluta sobre o que é tempo, né? Sobre o que é o que é tempo, como que o tempo flui, o que ele é, né? De Heráclito a Heidegger, né, ninguém conseguiu entender o que é o tempo, né? A Einstein e tudo. E essa incompreensão do tempo, do que é o tempo, nos deixa fascinados e ao mesmo tempo um pouco... É que não existe tempo. Outra coisa, agora vem o segundo ponto, né? O segundo ponto é o seguinte, é a nossa fixação entre o bom e o belo, né? Nós associamos a tudo que é bom ao belo. Eu estava vendo um desses filminhos com meu neto outro dia também, daquela menininha ruiva, que é absolutamente delicioso aquele filme, né? O Valente, né? Um desenho, né? Da Pixar. Desenho da Pixar. E o urso malvado é preto. Por que o urso malvado não é azul, não é branco, não é amarelo, não é marrom? Por que preto, né? Então, e por que feio? Entende? A bruxa malvada da Branca de Neve, né? Olha, aquilo praticamente iniciou minha vida sexual, porque eu acho aquela mulher um tesão, eu acho ela muito mais legal do que a Branca de Neve, com aquelas unhas, aquela cara. Eu adoro, cara, eu levaria ela para casa. Aliás, quando eu era garoto... Vestido justinho. Eu queria a bruxa malvada, eu não queria a Branca de Neve. A Branca de Neve era uma tonga, né? Eu queria a bruxa malvada, que era um tesão, cara, até hoje. Né? Bruxa malvada é mó tesão. A gente associa o belo ao bom. Então, as pessoas buscam ser belas para serem boas, né? E querem ser boas para serem belas. De vez em quando escapa uma bela e uma fera, alguma coisa assim, um Quasímodo, né? Nos cantos da literatura, mas é difícil você ver a associação do belo com o bom, né? A terceira coisa... Isso é cultural, né? Porque quando uma criança faz uma coisa errada, você não diz isso que você está fazendo é errado, você diz isso é feio. Desde cedo a gente condiciona as crianças. Isso é feio. Isso é feio. Você nunca diz assim, não faça isso porque é errado, não faça isso porque é feio. Meu coração ficou negro, que coisa escura que você fez, né? E dali vai toda a história do racismo. A terceira coisa é mais mundana, mais simples, né? Gente, não tem coisa mais ridícula do que uma velha com a cara parecendo um tamborim. Não tem coisa mais ridícula do que um jovem, um velho querer bancar jovem, se encher de tatuagem, comprar uma Harley e deixar um rabo de cavalo e achar que está agradando alguém. A própria Jane Fonda, numa entrevista aqui, a própria Jane Fonda, ela diz assim, nunca vou aplicar injeções de botox na minha face porque elas deixam a gente com, com um bico como de pato. Exatamente. Não, mas é uma questão que se você vê qualquer pessoa que fez cirurgia estética e puxou a cara, dá para ver. Meu Deus, até hoje mulher... Dá para ver perfeita. A mulher quando ri, na praia, quando ri, o umbigo sobe. Eu estou brincando, mas assim, estou dizendo, as pessoas perdem a noção de como isso fica ridículo, como isso fica terrível. Por que uma pessoa vai se retocar? Olha, eu adoro minha vida. Quando eu era criança, adorava ser criança. Eu quero ser criança agora? De jeito nenhum. Quando eu era adolescente, eu pintei e bordei. Quero ser adolescente agora? Não, isso já passou. Eu gosto de ser um homem de 65 anos, vou adorar ser um homem de 66 e estou ansioso para saber como é que eu vou ser aos 80.
né? Cada momento é de ouro. Ele tem fé. Eu mesmo. Mas não seja tão, não fique tão ansioso para chegar aos 8. Mas eu gostaria de retomar, se você me permitir. Cada momento é de ouro. Claro, e ele também me permitir. Porque a quando vida é começa. única, né? A vida é única. Claro. Essa questão que passa nós com a história. Que passa? Que nos passa, nós brasileiros, com a história? Nós temos problemas com a Nós história. temos problemas. Eu me lembro quando eu cheguei ao Brasil, uma das primeiras coisas que a Ângela me disse aqui, parece que a história começa todos os dias. Todos os dias temos que matar um leão. Todos os dias temos que identificar no pai. Somos um país ahistórico. Né? E, cara, mas isso é o que nos coloca onde nos coloca, em situações, para mim, profundamente perigosas. Você não tem futuro sem passado. Como você pode criar um futuro se você não tem uma identificação com o teu passado? Uma identificação, seja crítica ou não, mas uma identificação. Você tem que saber o que aconteceu, quais são os elementos que, de alguma maneira, te podem servir como base para o lançamento de algum lugar. Não, nós vivemos, inclusive, parece que nós fomos sempre pós-modernos. Vivimos o momento. Não me surpreende que seja. Tá, mas e o que é essa negação do passado? É vergonha do passado? É o que nos, isso nos envergonha de alguma forma? Eu tenho uma colocação. Eu acho que o Brasil não teve uma fundação. Me entende? Você veja que se não tivesse entrado Pepe Garrafa, ou seja, José Bonaparte, não tivesse entrado em Portugal, será que o Brasil existiria? Será que se tivesse criado o Império Brasileiro? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Porque você veja que eles viram todo a corte esteve aqui no Brasil, depois se foi 2/3 e 1/3 da corte que ficou aqui foi que criou o Império. Porque em nenhum momento existiu antes um projeto de criar um império no Brasil ou um país. Não, era uma colônia simples. Mas para explorar que para outra coisa não existia uma... Imagine, eu me interesso, o professor Magno me explicou na universidade, eu fiquei frio, mas no Brasil... A lei que permitiu a criação das universidades saiu no Estado Novo, em 1940. Essa é a informação que eu tenho, com Getúlio Vargas. A USP. A ver, Foi a USP. sim. Espera, deixa pensar um pouquinho. Foi 41, não, 399 anos depois que se criou a Universidade de México. Foi em 36. Como? A primeira universidade brasileira foi em 36. Bom, não importa, a mim me falaram 36. 40, Foi não no Estado importa, Novo. mas mais ou menos. 5 anos. Mais ou menos 4, 5 anos de diferença. Quero dizer, quase 400 anos que os espanhóis fizeram. A primeira coisa que fizeram os espanhóis quando tomaram Teotihuacan foi, fundaram uma universidade. A Universidade de México. E para pensarmos, em algum momento nós temos que parar e recuperar. Não sou eu indicado para fazer isso, mas quero dizer, eu até gostaria de poder participar de uma discussão dessa natureza. Se nós tivemos uma sociedade com um certo equilíbrio de justiça, foram os quilombos. Goste ou não nos goste, onde todos iam, judeus, negros, brancos, índios, todos conviviam dentro dos quilombos. 90 anos os quilombos de Palmares existiram. Gente, não me parece que são coisas que têm que morrer e têm que ser... Me parece que são coisas importantes para entender nossa história. Não sei, gente, posso ter equivocado. Eu acho que até... Não. Até queria complementar isso, porque se você olhar isso em mais detalhes, seria assim. Lá por volta da década de 20, né, começou uma efervescência social no Brasil, composta de vários grupos, assim, né? O modernismo e tudo isso, sim. Os anarquistas, o ocaso dos liberais, né? E entre eles veio a Liga Nacional, né? E a Liga de Defesa Nacional, né? E os movimentos nacionalistas de uma maneira geral. E os movimentos nacionalistas estavam querendo, visavam justamente isso, recuperar a cultura brasileira, né? Quer dizer, devolver o Brasil para os brasileiros. Claro. Né?
O problema é que eles começaram a esbarrar no fascismo, no nazismo, né? E começou a ficar complicado. Mas porque o mundo estava dividido nessas duas tendências. E também porque aquilo envolvia outras coisas como militarização, aquilo era uma coisa também que estava a serviço, né, das classes, da elite do café na época. Enfim, toda uma confusão que não permitiu com que esse nacionalismo eclodisse realmente no Brasil. Você vê que até a década de 60 eu tinha moral e cívica e coisas assim, e tinha uma noção de que era brasileiro, né? Qual é a conexão que eu faço isso com cirurgia plástica? Né? Parece que não tem, né? Mas tem. A conexão que eu faço é o seguinte: a nossa cultura brasileira hoje é tão enxertada, porque nós temos um enxerto de cultura norte-americana e um enxerto de cultura europeia, né? Que deixou o Brasil com cara de tamborim, né? Tanto quanto a Dercy Gonçalves. Né? Então, Donatella Versace. Quer dizer, o Brasil tem cara de tamborim mesmo, o Brasil não tem cara de Brasil. Né? Eu nasci do tempo, sabe? Eu nasci do tempo que eu me sentia brasileiro, né? Eu me sentia como além brasileiro. Da seleção nacional. Além da seleção nacional. Claro, isso é importante. Olha, resgatar isso. Brasileiro era descer na rua e sentir cheiro de armarim, sentir cheiro de linguiça, de ver um determinado tipo de sociedade, de escutar a música, que era uma música exclusivamente nossa, porque eu sou carioca, né? Então eu tive um pedaço da minha vida no Rio, e o Rio é muito brasileiro, né? O Rio é um lugar muito brasileiro. E isso não existe mais. Então, eu acho assim, essa facilidade... Onde eu queria chegar é o seguinte, no conceito do Marx de reificação, né? Onde as pessoas são transformadas em objetos, elas são transformadas em itens de mercado. Então, uma pessoa hoje em dia, que me perdoe os cirurgiões plásticos, falando isso com data vênia, né, com todo respeito, mas tendo respeito pela minha opinião também, né, de que, apesar de que existe muito dentro da cirurgia plástica uma intenção realmente de ajudar pessoas que não estão reparadora, ou as pessoas que não estão mesmo satisfeitas consigo mesma, né, por razões óbvias, porque tem cicatriz, ou não gosta do nariz mesmo, e quer um outro nariz, ou quer uma outra orelha. Não, eu até posso entender isso. O que eu não posso entender é que a pessoa... Escuta, eu posso entender que uma pessoa possa, de livre e espontânea vontade, e tem esse direito de desejar outro nariz ou desejar outro olho. Não vou dizer que não. O que eu acho que é terrível é quando você, nós viramos itens de mercado. Nós somos pessoas a serem capturadas pelo mercado de cirurgia plástica para ser transformado em mais um produto. Claro. Ou seja, eu vou fazer uma plástica sem querer, sem saber por que eu estou fazendo isso, só porque as pessoas estão fazendo, né? Eu acho que muito mais da cirurgia plástica que se faz hoje em dia é muito mais da mesma maneira que você compra um carro, do que você quiser preservar o tempo. Escuta, né? cirurgia... porque é chique cirurgia plástica. Cirurgia plástica é uma espécie de gadget corporais. É isso que eu estou dizendo. Então é a reificação, quer dizer, quando o ser humano passa a perder o valor humano dele e ele passa a ter valor de mercado. É engraçado que eu não sou marxista e falo mais como marxista que qualquer outra pessoa. O que eu acho curioso nesse aspecto não é você fazer a cirurgia porque você quer mudar de nariz ou quer, enfim, ou porque as mulheres sempre fazem isso, elas sempre mudam a cor do cabelo, mas é por você querer esconder a idade que você tem. Claro. Né? Claro. É isso, não é você... Porque você hoje o velho... É você não aceitar um processo absolutamente natural. Mas também a sociedade exige que o velho um pouco fica escanteado. Eu gosto de ser velho. Não? Não. Sim, antigamente o velho era o mais importante da sociedade. Hoje o velho, se é possível, é bem descartável. Eu sou um velho lindo. Não, o velho hoje é um peso para a Previdência. Mas né? Vamos resumir a isso. Mas é velho lindo. Para com o teu narcisismo, está mal você. Eu estou querendo colocar que o que você coloca, que o velho hoje, problema da... Você não é um velho lindo? Não sou lindo. Sou charmoso. Mas não lo digo eu, lo dice nela. Não lo digo eu, lo dice nela. Ele é o falso modelo. Sabe por que me dizem charmoso? Porque é uma forma de me querer dizer que você é feio, mas a gente aguanta. Mas é o caso com você assim mesmo. O que eu queria colocar rapidinho, o que eu quero colocar é o seguinte, sobre a tua leitura sobre a história. Em princípio, que língua usamos nós? A língua do colonizador, português. É um ponto de entrada, que já Bolívar tinha sentido isso, de grande problema de ser como os europeus na terra dos nossos índios. Nós, brasileiros, temos a maioria das cidades com nomes de origem indígena, que nem sabemos o que é. Por exemplo, vivimos no Paraná e ninguém sabe o que significa Paraná. O que significa Paraná? Água Grande.
Como? Água Grande. Não. Parecido com o mar, parente do mar. Ou seja, Paraná era o nome que tinha o Rio de la Plata, que depois chegou um Solís e lhe colocou Mar Doce, o Mar Dulce, Mar Doce. Depois chegaram os loucos que acreditavam que na Argentina havia uma montanha prateada, de prata, um rei todo branco, pensando que estava a prata do mundo na Argentina. Nunca teve um mineiro de prata que lo descobriram nos Andes faz coisa de 6, 7 anos atrás. Nunca teve. Se a Argentina já de entrada tem o nome errado. Apesar que a origem do Argentina... Mas já tinha usado maconha, né? Não, perdão. E tiraram o nome do Rio de la Plata, Paraná, parecido com o mar, parente do mar. Nós não sabemos muitas coisas de que somos. Curitiba sabemos, sim, me entende? Porque te lo ensinam na escola. Mas quero dizer, grande parte não sabemos. Desconhecemos uma cultura que está de base, que foi enterrada, mas que de alguma maneira retorna. E nós não podemos esquecer disso aí. Me entende? Nós teríamos que ser pessoas, entre outras coisas, estudar guarani. Deveríamos, como os paraguaios fazem. Que, coitado, mal feito, porque terminaram uma língua que é um pouco castelhano, um pouco guarani. Mas nós deveríamos... Estudamos alemão, estudamos inglês, estudamos francês, japonês, turco, polaco, de tudo. E não estudamos algo que tem que ver com nossa história. Me desculpa. Quando Melman se pergunta se é que não existe um inconsciente pós-colonial. Eu cada vez te digo, não de Brasil, estica. Pega o terceiro mundo, não é Brasil. Pega a Argentina, que sempre foram orgulhosos de parecerse com os europeus. Então vamos à Europa, pomba. Me entende? Ou faça uma cirurgia plástica e fique parecido com o europeu. Cobras e Lagartos Ou com a Cristina, com a benção dela. O Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. E até a semana com o time todo completo aqui, eu espero. Até lá.